tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Inter marca reunião para acertar com o atacante. Zagueiro na mira. Fala pessoal, tudo bem? Chegando para trocar uma ideia com vocês. Estou aqui no Beira-Rio, mas não posso filmar mostrando o estádio por questão de direitos do estádio, que não é do Inter, tudo bem. Estou fazendo um trabalho aqui na cabine do Baldasso para já começar o ano preparado. Agora vamos ter TV, vamos ter tudo aqui. Mas eu também vou pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ajudar a fazer esse trabalho, fortalecer cada vez mais o trabalho que a gente faz aqui no YouTube. E quem puder se tornar membro é R$ 2,99. Não custa, ajuda e favorece os guri. Dito isso, o Internacional marcou uma reunião para fechar com o atacante Vitinho. Bom, para te trazer uma lembrança dessa situação, Vitinho está no Inter em função da guerra, tá? E o contrato dele, se não me falha a memória, com o CSKA, Pedro, CSKA Moscou, acaba em junho, final 31 de junho, 30 de junho. E aí ele está livre para assinar assinar com quem ele quiser. Acabou o seu contrato em Moscou. Bom, vamos lá. Ele pode assinar um pré-contrato de imediato já. Ele tem contrato com o Inter até o meio do ano, mas ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. A informação que surgiu alguns dias atrás é que o Santos queria esse jogador e fez um contato e fez uma excelente proposta para o Vitinho. E ele gostou da proposta. E o Inter demorou na jogada, né? Porque o Inter não demonstrou tanto interesse assim, pelo jeito. O Santos se adiantou e quase encaminhou o acerto com o jogador. Porém, quando o Inter soube da questão do Santos, através até do staff do jogador, o Inter foi à luta. Resolveu agora, vamos tentar reverter. E sim, o Inter está mais próximo neste momento de ter o jogador. O Inter já esteve atrás do Santos numa negociação. Cara, eu tô ficando completamente maluco, porque eu tô procurando meus bolsos, o meu telefone, só que ele tá na minha frente gravando vídeo. É assim que nós estamos ultimamente, Pedro Raid. 30 de Dinamo Kiev, não é o CSKA. Me corrige o Pedro que me fez errar. Ele que disse que era o CSKA. Dinamo Kiev. Aqui o Pedro Raid, ó. Dá um oi, Pedro Raid. Tudo certo? Não chega a ser muito legal. Mas estamos aí, Dinamo Kiev. Então, cara, o Inter se aproximou, marcou uma reunião com esse jogador e vai avançar direto para uma assinatura de pré-contrato para permanência desse jogador em definitivo. Ele teve seu nome vinculado, como eu te disse, ao Santos e também a um clube chinês. Mas o Inter deu uma reagida nessa situação e deve permanecer com o atleta a partir de 2026, a partir de junho. Um contrato talvez de 2 anos, o Inter vai pagar umas luvas interessantes para o jogador, já que ele tem contrato livre. Então entra na briga, definitivo, entra na briga para fechar. Pô, cara, eu falava muitas vezes, se o cara tá aqui, não deixa embora, parceiro. Faz alguma coisa para pegar, porque tu vai ter... O Vitinho pode não ser a solução. Mas tu achar um jogador no nível do Vitinho hoje no mercado, tu vai pagar por isso. Tu não vai conseguir do jeito que tá. Então faz um esforço e fecha com esse atleta e o Inter parece que tá conseguindo. Bom, depois do final de semana horroroso lá em Erechim, com a dupla de zaga Cleiton Sampaio, com a dupla de zaga Juninho, com essa maravilha, e eu sempre falava, o Inter precisa de no mínimo 2 zagueiros. 2 zagueiros. E o Inter contratou o Félix Torres, zagueiro da seleção equatoriana, e o Inter ainda precisa de mais um zagueiro. Esse é meu ponto de vista para disputar vaga, no mínimo, tá? O Internacional está em cima de Arthur Chaves. É o jogador que o Inter quer. Um jogador catarinense de 24 anos que está no Hoffenheim. É esse o clube que ele está, né? Só para confirmar. Sim, ele saiu do Acadêmico de Portugal para o Hoffenheim. Ele é um jogador da base do Avaí, que se destacou, só jogou no Avaí no Brasil e acabou indo para Portugal, e de Portugal está na Alemanha. É um jogador que tem uma quantia, um passe avaliado em mais ou menos 6 milhões de euros, é caro, não é barato, ainda mais para o Internacional, mas o Internacional busca, junto a esse jogador, uma situação de empréstimo desse jogador, com passe fixado, essa é a ideia, né? Buscar um passe fixado, mas empréstimo sem custos. Ele está sem espaço no clube alemão. Então seria melhor para o clube emprestar ele justamente a um clube onde ele pegasse rodagem e pudesse aparecer um pouco mais e se destacar.
Então essa é uma ideia que o Inter monitore a situação de Arthur Chaves. Eu particularmente, não vou mentir para vocês, não acompanhei o futebol do Avaí nos últimos anos, o Avaí que vinha na Série B, é um zagueiro de 1,88 m, de perna direita, que pode sim ajudar muito o Internacional na temporada. Eu acho que com esse zagueiro e mais o Alejandro, com um zagueiro, o Alejandro, o Inter fecha as contratações neste momento. Até porque não tem dinheiro, não tem opções no mercado e esse jogador se enquadraria naquela solução do Inter. Passe fixado e empréstimo sem custos. É o que o Inter busca no mercado. Jogadores que estejam encostados nos seus clubes, até na Europa, e que possam vir para o Inter sem custos e com passe fixado. Resolveria todos os problemas do Inter e do clube. Dito isso, gostaria que o Inter fechasse essa contratação. O jogador não jogou 2-3 anos em Portugal e depois se transferiu para o futebol alemão à toa. Não é qualquer um que faz isso. Então, sim, é um jogador que demonstra, aparentemente tem muita qualidade. Pagaram por ele cerca de 3 milhões de euros, o Hoffenheim pagou por ele. Então pode ser esse o jogador que feche o grupo do Internacional. Amanhã, Inter e Inter de Santa Maria no Beira-Rio, para confirmar a vaga na próxima fase, para não deixar o Grêmio passar, não deixar ninguém se isolar na ponta de cima da tabela, até porque tem a fase final do campeonato, o Inter precisa estar bem na ponta dos cascos para isso e está disputando lá em cima. Neste momento não tem nem as traves no Beira-Rio, eles costumam tirar as traves, depois só encaixam e estão pintando as linhas que demarcam o gramado. Bom, amanhã tu sabe, né? A Baldaço TV, para te acompanhar toda a repercussão de Inter e Inter de Santa Maria. Dito isso, um vídeo mais curtinho, a gente volta amanhã. Deixa um like, te inscreve no canal. Grande abraço, até mais!